Irmãos, hoje, 21º episódio aí da nossa série, a exposição do livro de Marcos. Nós estamos falando aí desse evangelho tão precioso, evangelho escrito por Marcos, mas relatado por Pedro. Então nós temos diante de nós um grande tesouro e nós temos estudado detidamente esse evangelho. Hoje já é o 21º dia em que estamos estudando. Hoje o tema é a tempestade. E vocês vão entender já na leitura do versículo por que é a tempestade. Marcos, capítulo 10, versículo de número 35. Se você não tiver com a sua Bíblia aberta, pode acompanhar aqui a projeção. Diz assim o texto: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Que é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Até aí, vamos orar? Senhor nosso Deus, essa é a tua santa palavra, a qual nós nos curvamos em adoração e rendição nessa manhã, pedindo, Senhor Deus, que do Teu Santo Espírito venha a revelação desta palavra, para que possamos entender, Senhor Deus, todas as verdades contidas nesse texto, que nós possamos ser edificados e possamos sair daqui, meu Deus, com a verdade do Teu Evangelho queimando no nosso coração. Amolece o nosso coração, Senhor Deus, para que possamos ser transformados por esta tão doce e preciosa palavra. Assim nós oramos em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Irmãos, se vocês se lembrarem, Jesus passou o dia todo ensinando os discípulos, e se você ler os versículos anteriores, você vai perceber que o barco e o mar se tornaram parte do lugar onde Jesus gostava de pregar. Se você ler o texto anterior, você vai perceber que Jesus pegou um barco e dentro desse barco ele ensinava as multidões. Depois de passar um dia inteiro falando sobre o reino de Deus, nos episódios anteriores da nossa série, vocês vão se lembrar que Jesus falou 4 parábolas, e todas as 4 parábolas tinham o objetivo: apresentar o reino de Deus. Depois de passar o dia falando sobre o reino de Deus, ele dá uma ordem para os seus discípulos: vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. De forma resumida, o que nós vemos é que enquanto eles estavam atravessando o mar, Jesus estava cansado, dormindo, e uma tempestade terrível surpreendeu esses discípulos e também Jesus, obviamente, e começou a encher o barco qual eles estavam de água. Jesus se levanta, repreende a multidão e livra os seus discípulos e ele mesmo também de uma morte prematura. Agora, ironicamente, de forma bem estranha ou de forma bem icônica, nós percebemos que o único lugar em que vemos Jesus dormindo em todos os evangelhos é exatamente nessa tempestade. Jesus teve a oportunidade de dormir em casa, de dormir antes da última ceia, ele teve a oportunidade de dormir inclusive antes da sua crucificação, se vocês se lembrarem. Antes da crucificação ele fala com os discípulos, né? Vocês não puderam vigiar comigo nenhuma hora, porque ele passa uma noite em angústia. Mas no momento em que há uma tempestade, ironicamente, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. Aqui talvez Marcos, juntamente com Pedro, obviamente, talvez ele tenha a intenção de usar esse texto para encorajar os seus discípulos
que, se vocês se lembrarem do início da nossa exposição de Marcos, Marcos está escrevendo esse evangelho a partir da cidade de Roma, no período onde Roma era governada pelo imperador Nero. E nós sabemos pela história que Nero, além de ser um cara muito louco, ele infringiu uma grande e severa perseguição contra a igreja. Imagina qual o impacto que essa mensagem alcança em cristãos que estão passando severa perseguição. Talvez esse tenha sido o objetivo de Marcos, através da testemunha ocular que é Pedro, de escrever esse texto. Alguns historiadores e alguns comentaristas bíblicos falam que um dos fatores que demonstram que esse texto é verdadeiro e não é uma história fictícia, são os detalhes. Porque uma das formas dos historiadores identificarem um texto, mesmo que seja um texto antigo, quando é uma fábula e quando é um fato real, são os detalhes. E esse texto é cheio de detalhes. Por exemplo, fala que Jesus estava com um travesseiro. Um detalhe, Jesus estava com um travesseiro. Então, o que nós temos aqui diante de nós é realmente um fato acontecido, um fato histórico. Agora, mais abrangente do que apenas fortalecer cristãos em meio à tempestade, e talvez você também já foi fortalecido por esse texto, em meio às tempestades que você enfrentou na sua vida, muito mais abrangente do que falar das nossas tempestades, esse texto vai mostrar duas coisas. Primeiro, a identidade de Jesus como Filho de Deus, aquele capaz de dar ordem para os ventos e para as tempestades. E o quanto essa identidade foi capaz de impactar a missão de Jesus, porque se vocês se lembrarem, Jesus, ele tinha a missão de salvar homens, mas também de implantar o reino de Deus. Então, o que Jesus estava fazendo aqui era em grande medida mostrar parte da sua identidade como Filho de Deus e mostrar o quanto essa identidade impacta na sua missão, que é implantar o reino de Deus. Deus é bom, sempre bom. Essa é uma boa frase para você repetir para o seu irmão, né? Então olhe para o seu irmão aí, já que nós não somos crentes, mas olhe para o seu irmão e diga para ele assim: Deus é bom, sempre bom. Por que eu estou fazendo esse exercício com vocês aí, né? Irmãos, às vezes, nós não conseguimos ver a bondade de Deus nas circunstâncias da vida. Isso é fato. Às vezes, diante de uma tempestade, nós esquecemos da bondade de Deus. Só que se existe uma verdade que a Bíblia nos apresenta, é que Deus é bom. Deus é bom quando? Sempre, o tempo todo, Deus é bom. Mesmo que nas circunstâncias da vida nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus, Deus continua sendo bom. E esse é o tema dessa porção das Escrituras. Se há um objetivo aqui do evangelista Marcos, se há um objetivo aqui do apóstolo Pedro, se há um objetivo de Deus nessa palavra, é provar que Deus é bom, sempre bom. Então esse será o nosso objetivo nessa manhã, mostrar a bondade de Deus em meio às tempestades, mostrar que as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus, pelo contrário, nas tempestades da vida nós precisamos enxergar o quanto Deus é bom, o quanto Deus continua sendo bom mesmo em meio a tempestades. Bom, diante dessa verdade, Deus é bom e as circunstâncias da vida não anulam a bondade de Deus, nós podemos argumentar três coisas. Se por um lado eu tenho a verdade que Deus é bom, por outro lado eu posso fazer três perguntas. E sobre essas três perguntas, nós vamos basear toda a nossa exposição de hoje. A primeira pergunta é: como são as tempestades da vida? O que caracteriza uma tempestade? O que caracteriza na minha vida e na sua vida uma tempestade? E essa tempestade às vezes é perigosa, porque ela vai nos fazer anular a bondade de Deus. Segunda pergunta, que está intimamente ligada à terceira, é: quais os conflitos nós enfrentamos nas tempestades? Quando você e eu, nós passamos por uma tempestade, realmente, quais são os conflitos que nós enfrentamos?
Será que o problema é a tempestade? Isso nós vamos estudar no segundo ponto. E o terceiro ponto, quais as respostas temos em meio às tempestades? Quais as respostas encontramos de Deus em meio às circunstâncias difíceis da vida? Bom, com esses 3 temas nós vamos basear toda a nossa exposição de hoje, começando então pelo primeiro, que é como são as tempestades da vida. Olha o texto aí que eu separei para vocês, versículo 35 até o 37. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Irmãos, o que nós aprendemos nessa primeira parte das Escrituras é que nós estamos diante de discípulos, e nós já estudamos parte da história desses discípulos, que eram pescadores profissionais desse mar da Galileia. Se depois você tiver curiosidade de estudar a geografia bíblica, você vai perceber que este mar da Galileia, na verdade, era um lago, pequeno lago, como o Lago de Furnas ou outros lagos quaisquer. Só que ele tinha uma característica, ele era como se estivesse dentro de uma panela. De um lado deste mar, nós temos um mar maior. Do outro lado, nós temos uma cadeia de montanhas. Ou seja, era bem particular as características deste mar da Galileia. E aqueles indivíduos que estavam no barco eram pescadores profissionais exatamente deste mar da Galileia. Eu não sei se você já teve a oportunidade, alguns homens aí são mais práticas nessa parte, né, de pescaria. Não sei se você já foi pescar com um profissional do rio. O camarada, normalmente, ele sabe, ele conhece o rio, ele olha para o céu assim e fala: hoje não dá peixe não, não precisa ir para o rio não. Ou senão ele olha e fala assim: não, hoje pode ir, vamos às 5 horas da manhã, que é o horário dos peixes. E é impressionante, você vai no horário que a pessoa fala, acontece exatamente o que ele falou. Por quê? Porque os profissionais daquele lugar conhecem aquele lugar. Aqueles homens que estavam no barco conheciam o mar da Galileia, estavam acostumados ao mar da Galileia. Por isso, irmãos, essa tempestade realmente deve ter sido algo incrível. E principalmente, deve ter sido algo inesperado. Como são as tempestades da vida? Irmãos, as tempestades da vida são, em primeiro lugar, inesperadas. Inesperadas. Essa tempestade não pediu licença. Essa tempestade não avisou que ela estava chegando. Essa tempestade colheu aqueles homens que eram profissionais, acostumados com aquele mar, colheu eles de surpresa, pegou eles de surpresa, e mais, não só pegou eles de surpresa, mas deixou aqueles homens inteiramente abalados, a ponto de homens experientes, acostumados com o mar, falarem o seguinte: talvez nós vamos morrer aqui. Então as tempestades da vida, irmãos, elas são inesperadas, e como seguidores de Cristo, preste atenção no que eu vou dizer, como seguidores de Cristo, nós devemos estar preparados para as tempestades que certamente virão sobre as nossas vidas. Certamente virão. Você precisa estar preparado para o diagnóstico. Você precisa estar preparado para o revés. Agora, é fato que por mais que você como cristão entenda isso, quando chega a notícia, ela vem de forma inesperada, mas não só inesperada. Por quê? Porque aqueles discípulos tinham passado o dia ouvindo o mestre. Aqueles discípulos tinham passado o dia fazendo a obra, obedecendo tudo que o mestre falou para eles. Aqueles discípulos haviam passado o dia aos pés do Senhor, mas isso não isentou eles da tempestade. Irmãos,
eles amavam a Jesus. Eles tinham deixado tudo para seguir a Jesus, mas isso não impediu que eles passassem pela tempestade. O amor deles por Jesus, o tanto eles faziam a obra de Deus, o quanto eles largaram tudo para seguir Jesus, não poupou aqueles indivíduos da tempestade. O que eu aprendo aqui? Que as tempestades da vida fazem parte da jornada do cristão. As tempestades da vida funcionam como parte ativa do discipulado cristão. Fazem parte. Olha só que interessante, é que a nossa geração, lamentavelmente, é uma geração que, sob a influência do iluminismo, do romantismo, sob a influência do hedonismo, sob a influência do pensamento positivo e de muitas outras heresias que estão atreladas a esses outros pensamentos filosóficos, a nossa geração é uma geração que não está pronta para as tempestades, mas isso nem sempre foi marca da igreja cristã. Pelo contrário, a igreja cristã sempre foi marcada por grandes tempestades. Na verdade, uma marca indelével da igreja cristã é, em meio às tempestades, sobreviver, em meio a perseguições terríveis, sobreviver. Nós falamos muito das perseguições, nós falamos muito do período da igreja antiga, que sobre os imperadores romanos a igreja sofreu perseguição, mas nós nos esquecemos das várias guerras que foram infligidas contra o Império Romano na Idade Média. Bárbaros de um lado, vândalos do outro, muçulmanos por baixo. Como recheio de tudo isso, as pragas que acompanharam a Idade Média, como a peste negra, por exemplo, e a igreja sobreviveu firme. E os melhores crentes que nós conhecemos na história da igreja são crentes que passaram por esse período. Só que, lamentavelmente, a nossa geração é uma geração que não entende a tempestade como parte do discipulado. Nós entendemos a tempestade de outra forma, e isso é muito triste. Irmãos, as tempestades, como eu disse aqui agora há pouco, para citar algumas, elas chegam de forma tão intensa que abala as estruturas da nossa vida. Às vezes a tempestade chega de tal forma que ela coloca para o chão tudo aquilo que nós gastamos a vida inteira para construir. Em outras palavras, a tempestade muitas vezes revela o Deus que nós servimos. Muitas vezes revela o Deus que nós servimos. Abala as nossas estruturas, acaba com aquilo que nós construímos. E em poucos minutos, em poucos dias, põe abaixo toda a história que nós construímos. Outra característica das tempestades é que elas não são administráveis. Elas não são administráveis. Olha para a história desses homens. Eles estavam ali, eram pescadores profissionais, tentaram de todas as formas administrar aquela tempestade e não conseguiram. Por quê? Porque as tempestades são forças maiores do que as nossas forças. Aquilo que para aqueles homens parecia administrável, tornou-se uma força incontrolável. Eles tentaram contornar o problema, eles tentaram sair ilesos da tempestade, mas eles não puderam vencer a fúria e a força do vento. Os seus maiores esforços não foram capazes de estancar o problema. As tempestades não são administráveis. O problema era maior do que a capacidade deles de resolver, e olha que eles eram profissionais da área. O problema era muito maior do que dava para administrar. Então, nós estamos diante de uma tempestade que foi inesperada, nós estamos diante de uma tempestade que era parte do trabalho cristão, mas que não era administrável, e é nesse exato momento que Jesus foi despertado. Aleluia! Glória a Deus!
Quando Jesus despertou, duas coisas incríveis aconteceram. É aqui que eu gosto. A primeira coisa incrível que aconteceu foi as palavras que Jesus disse, como ele disse aquelas palavras. Jesus se levantou e com uma ordem da mais absoluta e completa simplicidade, Jesus se levantou e usou palavras que beiram o inacreditável. Pensa um pouco no cenário, irmãos. Uma tempestade, o barco a ponto de ir a pique, pescadores profissionais acostumados com o mar já haviam desistido da luta. Por fim, Jesus acorda e o que ele faz? Cala-te, aquieta-te. Cala, aquieta-te. Jesus se dirigiu para aquela tempestade absurdamente grande, a ponto de pescadores profissionais já terem se rendido à tempestade. Ele se levanta e diz como se estivesse falando com uma criança, como um pai, como uma Carla, fala para o Alvin, não mexe aí, Álvaro. Jesus tratou aquela grande tempestade como se fosse uma criança desobediente. Cala-te, aquieta-te. Mas o mais inacreditável não foi ele levantar e falar isso, foi que a tempestade obedeceu. A tempestade obedeceu, irmãos. Olha, presta atenção. Na literatura antiga, nós temos vários heróis antigos. Se você gosta de história, como eu gosto, você pode pegar escritos bem antigos, até dos filósofos gregos, e eles também tinham seus heróis. Nós conhecemos como é que chama lá dos gregos? Religião dos gregos lá? Mitologia grega, obrigado. Escrito mitologia. Nós conhecemos a mitologia grega, Zeus, né? E qual é o deus do mar? Poseidon. E havia muitas histórias de homens que conseguiam controlar a única força que para o homem daquela época era incontrolável. Para o homem daquela época, a única força incontrolável era o mar. Era o mar. Então Jesus não escolheu a tempestade por acaso, foi de propósito. O que ele estava dizendo é o seguinte: qual é a maior força que você tem? Em termos de proporção, era como se Jesus habitasse nos nossos dias e ele resolvesse caçar briga com o Trump. Não precisa muito caçar briga com o Trump, ele já gosta de brigar, né? Mas vamos supor que resolvesse caçar briga com o Trump. E aí Jesus falasse assim: Trump, eu desafio você a lançar todas as suas bombas atômicas que os Estados Unidos têm em cima de mim. Aproveita e chama o seu amigo Putin e pede ele para lançar também. Aproveita que vocês estão meio doidos e pede o cara do Irã e da Coreia do Norte para lançar também. Pode lançar todos em cima de mim. E de forma impressionante ele tem poder de parar essas bombas. Guardadas as devidas proporções, o que Jesus estava encarando era o poder que para os homens era a força mais poderosa que havia na terra, o mar. E por incrível que pareça, Jesus não invocou uma autoridade superior. Jesus sequer fez uma oração. Jesus não proferiu palavras mágicas. Jesus não usou as prerrogativas de alguém que estava sob a autoridade. Jesus usou o poder que era dele. Irmãos, o que nós estamos diante dele, o assunto que nós estamos diante não é alguém que demonstra poder, é alguém que é o poder em si mesmo, que não precisou recorrer a nenhum poder fora dele. Ele não recorreu a nenhum poder fora dele, mas
dele mesmo fluiu o poder que fez aquela tempestade, que aqueles homens que eram pescadores profissionais e acostumados com a tempestade já haviam desistido. Jesus, com uma palavra de ordem, como se estivesse falando para uma criança desobediente, deu uma ordem para aquela tempestade e, pasmem, a tempestade imediatamente obedeceu. Diante dessa verdade, diante desse tão grande poder, nós devemos nos perguntar: quais os conflitos nós enfrentamos na tempestade? Ou quais são os conflitos reais de uma tempestade? Será que o problema na tempestade é que o marido saiu de casa? Ou que a esposa traiu? Será que no meio da tempestade o problema é financeiro? Ou é de saúde? Qual é o problema real durante uma tempestade? Olha o que o texto diz. Eu separei para vocês o versículo 38. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, o que nós precisamos aprender com esse texto é muito simples. Se Jesus é quem Ele realmente diz que é, se Jesus não é um louco, ou Ele é fruto da devaneio de alguns homens da antiguidade, se Jesus não é fruto de uma produção artística, cinematográfica, se Jesus é quem Ele realmente diz que é, o Filho de Deus, o governador do universo, o Rei do universo, se Jesus diz, e se Ele é quem Ele realmente diz que é, aquele capaz de nos salvar da condenação eterna, aquele capaz de mudar a nossa história, aquele que tem o governo de todo o universo em suas mãos, se Jesus é quem Ele realmente diz que é, nossa vida, o mundo ao nosso redor, os nossos problemas precisam ser enxergados a partir de outra ótica. A minha proposta aqui é dizer o seguinte: se Jesus é quem nós cremos que Ele é, você não pode encarar a vida como o incrédulo encara. Você não pode ter as reações que o incrédulo tem. Você não pode admitir as coisas que o incrédulo admite. Você não pode aceitar as coisas que o incrédulo aceita. Sabe por quê? Porque você não está diante de um imbecil qualquer. Você não está diante dessa caricatura que eles pintaram de Jesus aí. Você está diante daquele que com uma ordem da sua boca cria o universo. Se Ele é quem Ele diz que é, irmãos, nós não podemos encarar a vida e encarar as tempestades como alguém do mundo encara. Ora, Ele é o Rei do universo. Ele é quem disse um dia: gente, o sol para mim não faz diferença, eu dispenso o sol. Para que vocês precisam de sol? Vocês têm a mim. Se Jesus é quem Ele realmente diz que é, irmãos, não importa como o mundo está, não importa como ao seu redor, como a sua vida está. Irmãos, observe o lado emocional dos discípulos, preste atenção. Eles entram num barco por causa de uma ordem expressa de Jesus. Eles estão nessa tempestade porque Jesus mandou. Olha o problema desses caras, olha o lado emocional deles. Eles estão no meio de uma tempestade e eles estão, como os crentes gostam de dizer, no centro da vontade de Deus. Eles não estão ali porque eles escolheram estar. Eles não estão ali porque eles erraram na vida. Não, eles estão ali porque acertaram, fizeram tudo certinho e estão no meio de uma tempestade. Irmãos, eles estavam onde Jesus mandou estar, fazendo o que Jesus mandou fazer, indo para onde Jesus mandou ir, e mesmo assim enfrentaram os ventos contrários, mesmo estando em obediência. Só que se Jesus é quem Ele diz que é, o mar, as tempestades não importam.
de outra forma. O ponto aqui, irmãos, é dizer que há momentos em que sofremos não por estarmos na contramão. Há momentos em que sofremos não por estarmos no caminho errado. Há momentos que você vai passar por tempestades, há momentos que você vai passar por lutas, não porque você pecou ou porque você fez alguma coisa errada. É fato que se você pecar e fizer alguma coisa errada, certamente você vai passar. Mas tem momentos que você vai estar fazendo exatamente o que devia estar fazendo e ainda assim você vai ver ventos contrários. O fato de Jesus estar conosco na popa do barco, o fato de Jesus estar conosco no barco, não poupa de certas tempestades. Não poupa. Então, o conflito real aqui era o conflito do discipulado. O conflito real aqui não era apenas a tempestade era parte do problema, a tempestade era a ideia do problema, a pedagogia do problema, o que estava em jogo que era o discipulado. Preste atenção, aqueles caras e nós ouvimos, eles haviam ouvido o dia inteiro sobre o reino de Deus. Se você se lembrar, o tema da pregação de Jesus naquele dia foi reino de Deus. Ele usou 4 parábolas. Parábola do semeador, parábola da candeia, parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Ele usou 4 parábolas e aquele dia o tópico era o reino de Deus. Nós estamos aqui estudando já há 4, 5 semanas sobre o reino de Deus. Só que agora viria a lição prática. Vocês aprenderam sobre o reino, agora vocês vão entender o que é o reino. Vocês vão entender que vocês estão diante do rei. Irmãos, o verdadeiro problema da tempestade era que aquilo lhe fazia parte do discipulado. Não adiantava orar, não adiantava pedir. Jesus, quando entrou naquele barco, já sabia da tempestade. Aliás, aquela tempestade fazia parte da lição, foi mandada por ele, estava no escopo do discipulado. Aquela tempestade fazia parte da ordem dele. Ele falou: venha tempestade, deixa eu ensinar para esses caras que eles estão diante do rei da glória, que eles estão diante do rei do universo. Deixa eu ensinar para esses caras, eles ouviram aqui sobre o reino de Deus, mas agora deixa eu explicar para eles sobre o reino de Deus. Agora eles vão entender, agora eles vão viver, agora eles vão entrar no reino de Deus, agora eles vão se ver diante do rei da glória. O que era teoria se tornou prática. Irmãos, a tempestade ajudou os discípulos a entender que eles podiam confiar em Jesus, porque Jesus era o poderoso Rei da Glória. Jesus era o Rei do Universo, Jesus era o Criador de todas as coisas. Eles estavam aprendendo na prática, que aqueles que eles ouviram falar o dia inteiro estavam ali. No meio desse conflito real surgem perguntas. No meio desse conflito cósmico, algumas perguntas surgem. E esse é o tema do nosso próximo ponto. Quais as respostas temos em meio às tempestades? Eu separei para vocês aqui 3 versículos. 38, permita-me voltar. 38, 40 e 41. Diz assim: mestre, não te importa que pereçamos? Primeira pergunta. Versículo 40, então lhes disse: por que sois assim tímidos? Segunda pergunta. Como é que não tendes fé? Terceira pergunta. E eles, possuídos de grande temor, diziam aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quarta pergunta. Diante da tempestade, quais as respostas que nós temos? Irmãos, aqui nós temos a pedagogia da tempestade. O que essa tempestade ensina? Quais as respostas nós temos aqui? Desse grande conflito cósmico. De um lado, o rei do universo. Do outro lado, as forças na natureza. De um lado,
aquele que veio salvar o homem. Do outro lado, Satanás e suas hostes, que querem a todo custo parar e abortar esse plano, mesmo sabendo que não vai ser bem sucedido em sua tarefa. O que nós aprendemos com isso? A primeira pergunta, ela parte dos discípulos e ela nasce no ventre de uma grande crise. A primeira pergunta sai da boca dos discípulos e nasce como resultado de uma grande crise existencial e de fé. Crise essa que nós temos aos borbotões no meio da igreja evangélica brasileira. Quanto mais nós falamos de identidade no meio da igreja evangélica brasileira, menos identidade a gente vê nos crentes. Os crentes não conseguem se diferenciar do mundo, são iguais. E a gente fala de identidade, livros de identidade, pregação de identidade. Não só a identidade do crente, a identidade de Cristo. Se você fizer uma pesquisa em meio aos crentes, eles não sabem, ou não vivem, para ser mais fiel, não vivem conforme a identidade deles como filho de Deus, como salvos e remidos, como libertos da danação eterna. Eles nem sabem que isso existe. A maioria dos crentes nem sabem que foram livres, se é que foram livres, do fogo do inferno, aonde o próprio Cristo diz que a pranto e ranger de dentes, aonde o fogo jamais se extingue. Alguém me disse ontem, eu estava aqui na célula com os jovens, né? E alguém, acho que foi o Caio, me perguntou assim, mas se o cara chegar no inferno e arrepender, será que ele pode ser salvo? Eu falei, sabe qual é o problema do inferno? É que você não tem mais dons lá, não tem mais presente de Deus. Lá você é quem você deve ser, de acordo com a sua natureza pecaminosa. Então no inferno o que tem? Imagina um lugar cheio de Hitlers. Imagina um lugar cheio de Hitlers. 7 bilhões de Hitlers. Cada um pensando em como destruir o outro, porque o outro é a imagem e semelhança daquele que eles tanto odeiam. Os crentes não sabem disso. Para os crentes, o céu é um parque de diversão. Para os crentes, o que eles mais desejam é chegar no céu e encontrar as ruas de ouro. Para a maioria dos crentes, o que chama a atenção deles no céu são as ruas de ouro. A gente fala de identidade, mas os crentes não sabem quem são. Essa foi a crise aqui, a crise existencial. Será que nós vamos perecer, mestre? Irmãos, esse grito dos discípulos sinaliza uma coisa, que a tempestade provoca medo em nós. Por quê? Porque é maior do que nós. Por que aquela tempestade foi tão pavorosa? Porque era maior do que aqueles indivíduos. Eles não tinham controle sobre ela. Quando eles falam essas palavras, mestre, não te importa que pereçamos, essas palavras elas expressam muito mais crítica do que um pedido de ajuda. Mestre, porque pereçamos é muito mais uma cobrança do que um pedido de socorro. Mostrando exatamente a crise existencial do qual eu estou falando para vocês. A crise de identidade. Crentes parecidos com o mundo, Jesus, uma caricatura mal desenhada. Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, em outras palavras, sabe o que os discípulos estavam dizendo a Jesus? Se você nos amasse, não nos deixaria passar por isso. O que estava por trás da pergunta, mestre, não te importa que pereçamos, se você realmente nos amasse, como você diz que ama,
nós não estaríamos aqui. Nós obedecemos você, nós largamos tudo para te servir, nós entramos no barco como você mandou, e nós vamos morrer aqui no meio desse mar da Galileia. Nós somos pescadores há muitos anos e nenhuma tempestade nos matou, mas foi só aliar com você. Foi só entregar minha vida para Jesus que a minha vida virou uma confusão. O que está por trás disso é a crise existencial. Irmãos, aquele que estava no barco com os discípulos era o Criador da natureza. Aquele que estava no barco com os discípulos controlava o universo. As leis da natureza estavam nas suas mãos, a natureza ouvia a voz dele e obedecia. Irmãos, que tipo de pergunta idiota é essa? Mestre, não importa que pereçamos. Ora, essa pergunta nasce no cerne, a essência dela é uma crise existencial absurda. Não importa que pereçamos. Agora, diante disso eu faço uma hermenêutica, eu tento trazer isso para os nossos dias. Será que nós não temos feito algum tipo de pergunta parecida com essa para Deus? Será que os crentes da atualidade, eles não fazem perguntas desse nível para Deus? Será que os crentes da atualidade não têm esse tipo de reação diante das tempestades? Não se diferencia mais hoje quem é crente e quem é do mundo. Não tem mais diferença. Não tem mais diferença. Por quê? A segunda aplicação que eu faço desse texto, será que nós nos esquecemos quem é o nosso Senhor? Será? Por trás dessa pergunta, mestre, por que não te importa que pereçamos? Está uma crise existencial, tanto não sabe quem Ele é, não se identifica com o seu Salvador, porque não conhece o seu Salvador. Nesse momento, surge a segunda pergunta: por que sois assim tímidos? E agora vem de Jesus, a contra-resposta. Interessante que Jesus não responde a pergunta deles, né? Jesus não dá uma lição sobre o mestre, porque não importa que pereçamos. O que ele pergunta? Por que vocês são assim tímidos? A pergunta de Jesus, irmãos, ela traz por trás de si o seguinte pensamento. Jesus está dizendo, olha, a premissa de vocês está errada. O ponto de partida de vocês está errado. Vocês não deveriam fazer essa pergunta. Por quê? Vocês estão partindo de um pressuposto errado. Vocês deveriam saber, a resposta de Jesus é essa, vocês deveriam saber, sim, que eu permito que as tempestades aconteçam, e que as pessoas que eu amo atravessam tempestades. Vocês estão partindo do pressuposto de que um crente, um cristão não vai enfrentar tempestades. Vocês estão partindo da premissa errada, dizendo o seguinte: se Deus me ama, Ele não me dá tempestades. Premissa errada. Ele está dizendo, olha, quando Ele diz, por que vocês são tão tímidos? O que está por trás dessa pergunta é, o pressuposto de vocês é errado. O que vocês deveriam estar dizendo era algo parecido com, nós não devemos entrar em pânico. O que Jesus estava respondendo para aqueles discípulos é, vocês não têm razão de entrar em pânico. Por que eles não têm razão de entrar em pânico? Se eles tivessem partido da premissa certa, espera aí, eu sou filho de Deus, fui chamado para um discipulado, fui salvo da danação eterna, fui salvo do inferno. Esse cara que está dormindo aqui é o Rei da Glória. Ele disse agora há pouco que Ele é o Rei e que Ele veio implantar o reino de Deus. Então eu não tenho motivo para entrar em pânico. Então quando Jesus pergunta, por que vocês são tão tímidos? Ele estava dizendo, vocês não têm razão para entrar em pânico. Irmãos, a premissa deles de que se Jesus o amasse, não permitiria que coisas ruins acontecessem, estava errada.
E a premissa dos crentes que falam que se Deus o amasse, não permitiria que coisas erradas acontecessem, coisas ruins acontecessem, está errada. O nosso problema ao enfrentar tempestades, irmãos, é que nós não entendemos que Jesus pode amar alguém e ainda assim permitir que coisas ruins aconteçam. Jesus morreu por você, ainda assim você vai enfrentar dificuldades. E não são do diabo, não são da carne, não são do pecado, são dele, é parte do discipulado, é parte do processo dele. Irmãos, Jesus havia empenhado uma palavra para aqueles caras. Jesus tinha falado com eles, passemos para outra margem. O destino deles não era um naufrágio, o destino deles era a outra margem. Porque só estão tímidos. Deus fez uma promessa para nós. Uma. Não estou falando de factoides, não estou falando de fábrica de promessas que tem por aí. Estou falando do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos uma promessa. E mais. Essa promessa ela tem um penhor. Efésios capítulo 1. Penhor da nossa esperança. Sabe o que é o penhor? O primeiro pagamento. O que nós experimentamos aqui na terra é uma amostra, é uma confirmação. Ó, vocês podem confiar, porque tem uma promessa esperando. Nós temos uma promessa, irmão. A salvação nos aguarda. Jesus nunca prometeu uma viagem calma, mas ele prometeu uma chegada certa. Prometeu uma chegada certa. Irmãos, o fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado aqueles caras. Só de Jesus estar ali dormindo no meio daquela tempestade já deveria acalmá-los. Qual é o ponto aqui? O que se exige de um cristão em meio à tempestade? Senhor, quais as respostas eu vou obter desse processo? Veja os homens da Bíblia que enfrentaram tempestades, mesmo servindo a Deus. O quanto isso foi didático para eles. O caso mais icônico, que nós não poderíamos deixar passar quando falamos de tempestade, é o nosso irmão Jó. Quanta tempestade na vida desse homem, porém nós sabemos a história. Ao final da vida dele, ele faz uma declaração poderosa. Antes eu te conheci de ouvir falar, agora. Por que sois assim tão tímidos, irmãos? Sabe por que nós nos desesperamos às vezes? Sabe por que você se desespera às vezes diante da tempestade? É porque você acha que você está abandonado à própria sorte. É porque você acha que Deus vai deixar você literalmente se estrumbicar. A mensagem não é essa. Uma tempestade devia nos dar um sinal: agarre-se às promessas de Jesus. Agarre-se a elas. Segure firme as promessas. Dentre as promessas, a mais importante. Ah, irmãos, um crente diante de uma tempestade, ele pode se levantar e gritar: o meu Redentor vive! Vive! O crente no meio de uma tempestade, ele pode levantar as mãos e ele pode dizer: tempestade, você não pode me tirar nada. Aleluia. Nada. Como é que não tem desfé? É a pergunta quase que uma surpresa de Jesus. Como é que não tem desfé? Irmãos, Jesus nessa pergunta, ele vai responder o ponto crítico daqueles discípulos. Porque o que era a parte doente daqueles discípulos era esse ponto. Porque a força
E a capacidade da fé deles aparece quando eles recorrem a Jesus, eles tinham fé. Só que o objeto da fé é que era errado. Talvez o que eles queriam era que Jesus ajudasse a desocupar o barco de água. Irmãos, aqueles homens tinham fé, mas a fé deles era deficiente. Eu sempre falo isso, e é uma verdade. Você sair aqui na rua, no meio da igreja evangélica, da igreja católica, no meio dos espíritas, você vai encontrar uma frase: eu tenho muita fé em Deus. Você já deve ter falado essa frase. Só que essa é uma frase que ela tem muito de vazio nela. Porque as pessoas falam, eu tenho fé em Deus, mas nem sabem quem é o Deus delas. E às vezes não sabem porque não aprendem. Estamos no concurso sobre teologia, sobre quem é Deus, doutrina de Deus. Falando de quem é Deus. E quando a gente começa a falar do que a Bíblia diz de quem é Deus, as pessoas vão se assustando. Porque não conhecem Deus. Irmãos, às vezes tentamos encontrar fé olhando para dentro de nós mesmos. Note e anote e deixe isso muito claro para você. Fé não é uma virtude. Fé é um dom. Fé não é uma virtude. Fé, você não nasce com ela. Fé é uma capacidade que Deus coloca dentro de você para acreditar que um judeu que nasceu há 2019 anos atrás, numa manjedoura, envolto em panos sujos, ou sei lá, envolto em que tivesse envolto. Fé é um dom que Deus coloca em você de acreditar que a morte daquele judeu, aos 33 anos em uma cruz injusta, fé é um dom que Deus coloca em você, de acreditar que essa palavra aqui é palavra revelada do Criador do Universo. Fé não é algo que você desenvolve, fé é algo que Deus coloca dentro de você, o autor e consumador da nossa fé. Ora, isso não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Fé não é virtude, fé é um dom. Então, não adianta você ficar procurando fé em vários lugares. Vá até Jesus, Ele é a fonte da fé, Ele é o autor da fé, Ele é o consumador da fé e também é o objeto da nossa fé. Eu não acredito na minha fé, eu acredito naquele que me deu fé capaz de acreditar nele. Como é que não tem desfé? Irmãos, se os discípulos tivessem uma fé madura, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero. E por que muito crente se entrega ao pânico e ao desespero? Porque não tem uma fé madura, não conhecem o objeto da sua fé. Havia naqueles homens deficiência de fé na convicção do cuidado de Cristo para com eles. Eles sabiam que Ele era o Rei do Universo, mas eles ainda não acreditavam nisso. Por isso que o conhecimento da palavra é muito importante. Quando eles perguntam, se você nos amasse, você não nos deixaria passar por isso, mostra que a fé deles era deficiente, sabe por quê? Jesus já havia provado para aqueles homens que o amavam, que amavam eles. Em outras palavras, o que Jesus estava perguntando, como é que não tem desfé, era o seguinte: vocês não conseguem perceber que eu acalmo as tempestades? Sabe qual é o problema da nossa fé? Que nós não conhecemos o Deus em quem nós cremos. Será que no seu dia a dia, será que na sua prática de fé, será que na sua reação e na sua relação com o ministério, será que na sua vida e na sua relação com as outras pessoas, você tem a convicção plena de que você serve aquele que acalma tempestades? Aliás, você serve aquele que faz as ondas.
Ele estava dizendo: olha, como é que vocês não têm fé? Espera aí. Eu sou o que acalma a tempestade, eu sou o que faz a tempestade, eu sou o que faz as ondas, eu sou o que acalma as ondas. Vocês não estão entendendo. E ainda mais, eu sou o que faz a tempestade, eu sou o que acalma a tempestade, eu faço a onda, eu acalmo a onda, e um dia eu vou destruir a destruição, um dia eu vou matar a morte. Essa deve ser a nossa fé deve estar baseada no fato de que Jesus é quem Ele diz que é, e se Ele quem é, Ele diz que é, nossa vida perde sentido, ou ganha sentido, né? Como Jesus fez isso? Como Jesus destruiu a destruição e matou a morte? Dentro da maior tempestade, à mercê das maiores ondas, que não eram as ondas daquele mar. Quando Jesus entrou na tempestade, que não era formada por chuva, ventos e ondas. Quando Jesus encarou as forças que não eram as forças naturais. Quando Jesus destruiu a morte, quando Jesus destruiu a destruição, quando Ele pulou de cabeça na tempestade do pecado e da morte. Quando Jesus, naquela cruz, foi atirado à única tempestade que realmente podia nos afundar, a única tempestade que realmente pode te tocar, Ele enfrentou com vigor, com a determinação de quem veio a essa terra com um propósito. A única tempestade que eu e você realmente não poderíamos vencer, Ele venceu por nós na cruz do Calvário. Então Ele estava dizendo: como é que não tem desfé? Vocês estão se esquecendo? Eu não sou aquele gênio da lâmpada que quer acabar com os seus problemas pontuais. Não, eu enfrentei a tempestade que você não podia enfrentar, e eu venci a única tempestade que realmente podia te matar. Como é que não tem desfé? Como é que não tem desfé? Irmãos, a tempestade do pecado, ela não se acalmou até que Jesus foi arrastado por completo para dentro dessa tempestade, até que todo o cálice da ira de Deus fosse entornado sobre ele. A única tempestade que realmente faz sentido para mim e para você, a única tempestade que realmente poderia nos destruir, Ele pulou para dentro dela, e Ele falou: eu acalmo a sua tempestade. Irmãos, se a visão de Jesus entrando de cabeça nessa tempestade está gravada no âmago do seu ser, se a imagem do Cristo crucificado dizendo para as tempestades: está consumada, se a imagem do Cristo que estava pagando os nossos pecados, e em meio àquela cruz, em meio àquela tempestade, foi capaz de declarar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Essa imagem, essa visão precisa estar gravada em você. Sabe por quê, irmãos? Se essa visão estiver gravada em você, no meio das suas tempestades, você vai dizer: Jesus se importa sim. Ele me ama mesmo, Ele morreu por mim. Ele acalmou a verdadeira tempestade. Espera aí! Não tem motivo para entrar em pânico. Não há motivo para o desespero, porque Ele pulou na frente da minha tempestade. Está gravado aqui. Está gravado no meu coração. Amoleceu o meu coração. Fez o meu coração se voltar em adoração. O fato de que diante da maior tempestade, Ele pulou nela. Ele falou: eu acalmo a sua tempestade. Ah, irmãos, não adianta ficar aqui pregando que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Ah, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Se a imagem do Cristo crucificado não está na sua cabeça, não adianta. Não adianta. Quem já viu o filme Titanic? Todo mundo, né? Como é que é o nome da mulher?
Eu sei o nome de Rose. A Rose pegou um diamante caríssimo e viveu a vida inteira com aquele diamante. Passou pelas tempestades da vida, passou pelas dificuldades financeiras, guardava o diamante. Por quê? Porque a imagem do Leonardo DiCaprio, que eu esqueci o nome do homem lá, como é que é o nome deles? Alguém lembra? Jack. Porque a imagem do Jack morrendo no lugar dela queimava o coração. Ela falava, não, essa aqui é a única recordação que eu tenho do Jack. Ele morreu no meu lugar, ele morreu enquanto eu estava na tábua de salvação, ele estava morrendo na minha tempestade, e aquela imagem fez com que ela guardasse o diamante. Não, peraí, esse é o meu tesouro. A imagem do Cristo é a única motivação capaz de fazer você guardar esse grande tesouro. Eu preciso terminar. Assim surge a quarta pergunta. Não passou, né? Ou será que tinha passado e eu comi mosca? Aí, ó. Essa pergunta. Quem é esse? O medo é a falta de fé. A dúvida, o pânico, a paura. As loucuras, o desespero, o descontrole. Eles têm um motivo. Nós não sabemos quem é Jesus. O que fez os homens, eu não vou julgar se é certo ou errado, o que fez os homens pegarem armas e irem para Jerusalém, marcharem meses e meses, enfrentando verão e inverno, as estações do ano, para irem lá para Jerusalém, para tentar recuperar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Eu não vou dizer se é certo ou errado, estou apenas analisando o que fez esses homens ir lá. O que faz um crente ir para o bloquinho de carnaval, ou não ir para o bloquinho de carnaval? É a lei? Eu não posso ir, a lei diz que eu não devo ir. O que faz um crente não trair a sua esposa, não assistir a pornografia? A lei? O que faz você resistir ao pecado? É a posição severa de Deus que pode te castigar? Ou essa imagem? O que te faz ser diferente? É a lei ou é a graça? A lei, ela me aponta alguma coisa muito errada comigo. A lei me fala, eu estou errado, estou fora do lugar, isso está estranho. Mas a lei não é capaz de me salvar. Quem é este? Quem é esse? O amor da nossa vida, o amor que nós sempre procuramos, que nós não encontramos nos nossos pais, que nós não encontramos no nosso cônjuge, que nós não encontramos nos nossos filhos, o amor que nós sempre procuramos, nós encontramos nele. Quem é esse? Quem é esse? Eles não sabiam, mas agora eles sabiam. A exclamação deles, irmãos, é mais ou menos, esse cara é o Rei Supremo. É ele. Os profetas falaram nele. A Bíblia fala dele, Davi falou dele, Abraão viveu por ele. Eva esperou a promessa. Irmão, sempre houve no coração do homem o desejo de ter o que nós temos. Abraão ansiava pelo Salvador. Quando Eva tem o seu primeiro filho, ela fala assim, com a força do Senhor adquiri um varão. Ela pensava, chegou o meu Salvador. Noé, quando ele sai da arca, ele fala, um dos meus filhos será o Salvador. Abraão, quando Isaac nasceu, ele falou, chegou o Salvador.
Irmãos, aqueles pescadores da Galileia, eles entenderam, caiu a ficha. Eles falaram, esse cara aí é ele chegou, gente. O rei chegou. Ah, meu Deus do céu. Nasceu numa manjedoura. Ficava comendo com a gente aí, é ele, pessoal. Quem é esse? Quem é esse? Irmãos, a resposta dessa pergunta é: aquele que está dormindo ali, ele é o Rei da Glória. Caiu a ficha para aqueles caras. Eles falaram, o vento ouve a voz dele. Ele é o Criador, o sustentador do universo. O universo se curva diante dele. As estrelas, ele conhece cada uma. O teste que Abraão foi reprovado, ele passou. Qual teste que Abraão foi reprovado? Quantas estrelas, Abraão? Não dá. Então sai fora, cara. Não dá para me fazer aliança com você. Você é fraco. Quando foi perguntado, Jesus, quantas estrelas? Ele falou, não só conta. Aquela ali é a Maria, aquela é a Joana, aquela é a Joaquina, aquele é o Davi. E ele foi dando nome, porque ele chama as estrelas pelo nome. Quem é ele? Ele estava ali, ele estava dormindo. É ele. O anseio da nossa alma chegou. Divindade e humanidade entrelaçadas. O mesmo que está dormindo é o mesmo que ordena sobre o mar. O mesmo que está cansado é o mesmo que tem todo o poder em suas mãos. E chega, vamos concluir. Para concluir, lembrando que o nosso objetivo inicial era dizer que Deus é bom. Deus é bom. Em meio às tempestades, Deus é bom. A bondade de Deus não pode ser anulada pelas tempestades. Esse era o nosso objetivo. Diante disso, nós podemos dizer o seguinte: a intervenção soberana de Jesus acontece quando todos os recursos humanos acabam. Quando todos os recursos humanos vão embora. Quando Davi junta todos os mantimentos para construir o templo, né? Ele fala, estou pronto para construir o templo. Deus fala assim, não. Quem vai construir o templo sou eu, na morte no Calvário. Você não tem condições, amigo. A mão humana não pode fazer isso. Só o poder divino pode fazer isso. Nossa extremidade é a oportunidade de Deus. Ai, não havia extremidade mais extrema, para ser bem redundante, do que a cruz. As tempestades fazem parte do currículo de Jesus para fortalecer a nossa fé. Irmão, quem nunca enfrentou um ser mitológico, ainda não está pronto para entrar no reino. Guerras épicas, batalhas históricas, vitórias memoráveis, sendo a maior delas a vitória contra o pecado. Além disso, a tempestade da justiça eterna, da dívida que temos por causa da nossa transgressão, como Jonas. Quem lembra da história do Jonas? O Jonas estava no meio de uma tempestade, depois você lê, são 4 capítulos, é uma leitura boa. Jonas está no meio de uma tempestade. Os marinheiros chamam e falam assim, vamos lançar sorte, para ver quem que vai ser lançado no mar. Jonas, pode parar, gente, deixa que eu vou. Alguém tem que pagar a dívida do pecado. Ao contrário de Jonas, Jesus não pecou. Jonas sim. Essa tempestade não se acalmou enquanto não o arrastou por completo. Pastor, o que eu faço com tudo isso agora? Como é que eu vou praticar isso aí, colocar isso na minha vida para funcionar? 2 formas. Primeiro,
Quem você teme? As circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? O que te causa temor? As ondas bravias do mar? E talvez você chegou aqui nesse domingo enfrentando as ondas bravias do mar. Talvez essas ondas são resultado das suas escolhas. Talvez essas ondas são porque você está em desobediência ao Senhor. E como aquele pai que quer trazer o filho de volta, ele corrige. Mas talvez não. Talvez você está no centro da vontade de Deus, fazendo tudo certo. Fez tudo certinho, obedeceu a palavra. Só dou meu dízimo todo mês. Talvez você ora com veemência, com intrepidez. Eu quero dizer que as tempestades estão no currículo de Jesus para te formar como servo dele. Não tema as tempestades. Tema aquele. O nosso temor deve ser: quem é esse que acalma o mar? Os discípulos passaram do medo da morte para o temor da vida. Os discípulos passaram do desespero da nação para o temor da salvação. Que grande salvação! Irmão, se nós entendêssemos, se por um instante nós pensássemos e realmente a imagem dele queimasse o nosso coração, muitos dos nossos problemas iam se desvanecer como pó. Você teme a quem? Amanhã, terça-feira, sábado, daqui um mês, tempestades virão sobre a sua vida. Tempestades inesperadas, que você não tem como administrar, que são mais fortes do que você. Como você vai encarar essas tempestades? Como filho de Deus, como a Kate, guardou aquele diamante, porque a imagem do Jack congelando, enquanto ela era salva por um pedaço de tábua, foi o que motivou ela a vida inteira a guardar aquele diamante. Diamante que os homens buscavam desesperadamente. Você tem um grande diamante. A imagem que precisa estar na sua mente é a imagem do nosso grande Deus. Olhando para mim e para você naquela cruz e proferindo as palavras que tanto queimam o nosso coração. A imagem que tem que estar na nossa mente bem viva é a imagem que os apóstolos, que os discípulos tiveram quando ele apareceu para eles e quando ele foi assunto aos céus, e aí quando ele estava subindo, os anjos disseram: da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele descerá. E desde aquele dia, a igreja aguarda a volta. Assim como Abraão, quando Isaac nasceu, achou que estava chegando o Salvador. Quando nós olhamos para os dias de hoje, a gente fala: está na hora. Está na hora. Irmãos, o que tem que motivar você a amar o Senhor não é a lei, é a graça. Por causa da graça, eu sou um bom marido. Por causa da graça, eu sou um bom pai. Por causa da graça, eu posso me arrepender dos meus pecados. Por causa da graça. A lei é importante. A lei é como um dedo que diga assim: olhe para lá. Segunda aplicação
é mais linda do que essa primeira, se é que tem condições. Ele não te abandonou na maior tempestade da sua vida produzida pelo pecado. O que te faz pensar que Ele te abandonaria em tempestades muito menores? Ele não te abandonou quando Ele tinha motivo. Ele não te abandonou quando o que foi proposto para Ele foi um grande sacrifício. Ele não me abandonou quando a proposta de Deus foi: você vai morrer, mas não a morte comum, a morte de cruz. Ele falou: por eles eu vou. Não é por ele não precisava. Na Trindade havia abundância de tudo, havia abundância de amor, havia abundância de justiça, havia tudo na Trindade, não há motivos. Agora eu te pergunto, se em meio a essa tempestade tão absurda, que realmente podia te matar, Ele não te abandonou, você realmente acha que é diante desse diagnóstico que Ele vai te abandonar? Quando todo mundo te abandonar, Ele também vai te abandonar? Eu estou sozinho. Irmãos, quem é aquele que você serve? Se você não olhar para esse que está no barco, e você não exclamar como os discípulos, é esse, não vai resolver. Se você não consegue encontrar o diamante, se você não consegue ver a imagem do Jack morrendo no seu lugar, ou de Jesus morrendo no seu lugar, não vai adiantar. Eu posso falar que é a vida inteira. O que derrete o coração é a verdade de que a tempestade maior que nós enfrentamos na nossa vida, Ele pulou de cabeça nela.